E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos retornar aqui com o tópico de The Blood of Dawnwalker. Nós não tivemos nenhuma nova imagem, nenhuma nova gameplay, mas tivemos informações diretamente dos desenvolvedores e eu achei interessante fazer esse vídeo para trocar uma ideia com vocês, justamente pelo que eles estão falando de jogo, que ao mesmo tempo que sim, me deixa animado, também me deixa preocupado. O jogo ele está, em desenvolvimento pelo estúdio Rebel Wolves, composto por ex-funcionários da CD Projekt Red, que trabalharam no The Witcher 3 e outros grandes projetos, etc. Não vou me prolongar nesses tópicos, porque a gente está cobrindo The Blood of the Walker desde as primeiras imagens reveladas, então todo o conteúdo vocês encontram aqui no canal, e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, antes da gente entrar no tópico, já pedi pra vocês deixarem um like, se inscrever, que ajuda bastante a gente, né? Então, beleza, passado a parte em que eu peço like, em que eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, e se possível deixar um comentário também do que vocês acham do jogo, do que vocês esperam. Vamos para a matéria em si. Eu escrevi essa matéria lá no nosso site, foi no dia 20 de fevereiro, que foi alguns dias depois, que saiu a entrevista que o Mateusz Tomasinski e o Konrad Tomasinski, eu vou chamar assim, eu não sei pronunciar o nome, eles deram uma entrevista para Game Radar e comentaram algumas coisas bastante interessantes. Basicamente, dois tópicos que mais chamaram a atenção, que foi em relação à duração do jogo e também em relação a interação que você poderá ter com os diversos NPCs, The Blood of the Walker vai ser um RPG focado em vampiro e tem toda a questão do seu personagem ser um Dawnwalker, ou seja, ele não é necessariamente um vampiro, mas ele também não é humano, ele é um híbrido, basicamente. Pra quem assistiu Anjos da Noite, o Michael tá aí pra mostrar isso, mas enfim, durante o dia ele é humano, durante a noite seus poderes vampíricos despertam. Então, isso vai afetar a dinâmica do jogo, porque o jogo vai se passar em 30 dias, etc. Então, você vai ter basicamente um tempo para ir realizando as missões e chegar em diferentes finais, segundo os desenvolvedores. E pelo que foi falado, o jogo ele vai ter de 30 a 40 horas de gameplay. E eles falaram, a gente sabe que não é um jogo AAA, mas é um tanto bom. Eu vou pegar a fala deles, que eu acho que fica mais claro. O que eles falaram foi o seguinte. Definitivamente nossos jogos não são tão grandes em termos de quantidade de conteúdo e horas. Somos um estúdio menor e este é nosso primeiro projeto. Então definitivamente estamos construindo algo menor, mas queremos construir algo tão robusto em termos de qualidade, talvez um pouco mais curto. Amigão, 40 horas é jogo para um caralho, tá? Assim, só deixando claro. Particularmente esse ano eu me propus a jogar jogos mais curtos para não ficar presos em RPGs gigantescos. Consegui em janeiro, aí chegou agora fevereiro, já tô jogando Yakuza, tô jogando Avowed, então já quebrei isso e tô jogando jogos longos novamente. Então aqui 30, 40 horas é uma quantia boa de jogo, e pensar 30, 40 horas vai ser como? Entre 30 e 40 horas de missões principais, sem você desconsiderar as secundárias, você vai poder extrapolar para 50, 60, brincando, se tiver missões secundárias interessantes no jogo. E eu vou comentar do fator gameplay também quando for falar na parte dos NPCs. Mas se a gente pensar que com todas as secundárias e com todas as primárias a gente consegue terminar o jogo em umas 40, 50 horas... Pô, bacana, é um tempo legal de jogo. Eu acho que muita gente ainda vai considerar um jogo longo. Logicamente não um jogo de 100 horas, mas 50 horas pro ritmo de vida que a gente leva é bastante coisa. Você sentar pra jogar videogame, ter 50 horas pra fechar um jogo, pô, é pesado, sabe? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Mas eu achei interessante eles já se situarem nesse mercado para alinhar as expectativas do que, olha, estamos produzindo isso e queremos entregar tal qualidade de produto.
Então, ok, vamos construir algo menor e algo robusto. Então, bacana, alinhamento de expectativas bastante interessante e já situa o jogador do que ele pode esperar em relação à quantidade de conteúdo que estará presente no jogo. Então, eles jogando aberto assim, eles já vão ganhar bastante, eu digo que a confiança do público com o produto deles. Logicamente, eles mostraram o trailer há pouco tempo, então a gente vai ter que ver uma gameplay mais prolongada, saber um pouco mais de detalhes. Não falo spoilers, ou a história vai seguir tal rumo. Não. Só o básico ali, para você engajar mais. Mas, particularmente, o que eu percebo de The Blood of the Walker é que tá tendo uma receptividade bastante interessante, muita gente curiosa, e da forma com que eles estão fazendo, eu acho que eles estão acertando bastante no marketing do jogo, tá? Vamos ver daqui pra frente como vai ser, mas eles já se situaram aí como não serão um AAA, e sim um jogo Double A, talvez? Acredito que sim, e uma galera extremamente competente. E agora vamos para o tópico NPC, porque esse tópico me chama bastante atenção, porque diversos jogos, eles prometem que você ter a liberdade de fazer isso, você ter a liberdade de matar NPCs, etc. no jogo, isso vai modificar a história. Sendo que na verdade não modifica. Você pega, por exemplo, um jogo que é focado em storytelling, como o Tales of the Walking Dead, né, da Telltale, que teria a possibilidade de fazer diferentes finais, de chegar em diferentes marcos. O que a gente vê é, você chega numa situação que você tem dois personagens, você salva um, o outro morre, mas aquele que você salva, ele também vai morrer na frente. Isso traz uma falsa sensação de escolha do jogador, justamente porque a desenvolvedora ali, no caso do Walking Dead, que eu tô citando como exemplo, ela pegou, colocou os personagens para simular que você teve uma escolha, só que independente do que você escolheu, poucas coisas foram alteradas, já que ambos vão ter que morrer na frente, então tanto faz como tanto fez. Na época, para a primeira season funcionou bem, eu lembro de ter jogado e ter ficado super empolgado, e depois, quando vai caindo a ficha da estrutura do jogo, a gente fala, cacete, sabe? Poderia ser melhor, poderia ser mais estruturado, você poderia apresentar as coisas de forma diferente, ainda mais que é um jogo focado em narrativa. Beleza, voltamos para Dawnwalker, e foi dito que nós poderemos matar NPCs, perder missões principais, e isso irá afetar a história. Aqui eu não duvido que isso vai acontecer, mas a minha curiosidade é saber como isso vai acontecer e quais serão os limites. Eu acho que tá bastante cedo pra gente levantar muitas questões sobre isso, só que dá brecha justamente pelo comentário dele. Como já foi dito desde o começo, The Blood of the Walker, a gente vai ter diferentes finais, né? Então acredito que dependendo do alinhamento do nosso personagem, dependendo do que a gente vai escolher fazer em uma determinada campanha, quem a gente vai escolher matar, como a gente vai controlar a sede do nosso personagem, né? Porque como ele é um Dawnwalker, ele ainda é meio vampiro durante a noite, então você precisa alimentar ele de sangue. E não duvido que tenha alguma mecânica que pode deixar ele descontrolado e acabar matando algum NPC sem querer, caso você não cuide desse aspecto do nosso protagonista, o que é um ponto muito relevante para o jogo e que seja feito de forma bastante redonda, né, para você poder encarnar aquele personagem real e entrar na gameplay e ficar entrosado no mundo. Então, aqui o que possivelmente vai acontecer é que você vai matar um personagem e você vai perder a missão, podendo inclusive perder missões principais, chegando em finais antecipados do jogo. Então eu fico curioso de saber como essa árvore de missões e de opções vai se desenrolar a partir do momento que, por exemplo, muito prematuramente você mata um NPC que te passaria algumas missões extremamente relevantes. Algumas suposições, tá? Fonte, vozes da minha cabeça. Pensando nisso, seria você ter alguma saída narrativa que pegasse o que esse personagem tá te passando e emulasse para outro personagem que fosse passar algo semelhante para você encurtar sua rota e chegar a um dos finais do jogo, o que é bem cabível de se pensar. Ou você pensar que vai ter N finais do jogo.
eu acredito que a gente vai cair naquele caso de, putz, matei um NPC aqui. Então, muito provavelmente, teremos alguma redundância que vai trazer o impacto e dar esse direcionamento de que, putz, eu fui penalizado pelas minhas ações. Então, acho uma mecânica interessante que não engana o jogador, porque você pode dar destinos narrativos diferentes ali, para talvez você encaminhar não para um final específico, mas para alguma ação que te encaminhe para algum final, né? Para você não cair num beco ali que simplesmente vai dar na mesma do começo do jogo e nada vai mudar e vai ficar tudo inalterado. Então é bastante interessante esse ponto, eu fico muito curioso para ver como que vai se desenrolar isso tudo. E pelas declarações deles, eles estão bastante cientes do que eles estão fazendo, né? Então a gente não tá tendo nenhuma declaração, digamos que absurda. Eu digo absurdo em nível de Cyberpunk 2077, que é um jogo que eu adoro, sou super fã. Porém, contudo e entretanto, durante o desenvolvimento nós tivemos falas que hoje, pensando anos depois do lançamento do jogo, são reais. Os desenvolvedores continuam trabalhando no jogo, né, trazendo coisas novas e otimizando. Só que no lançamento, para quem esperava tudo aquilo que foi prometido do que a gente vê hoje, eu acho que foi uma decepção muito grande e que eu vejo que muita gente ainda tem resistência com o Cyberpunk pelas promessas feitas durante a sua fase de marketing, né? Então, que nem eu falei, eu acho que eles estão acertando bastante no marketing da Walker e de verdade espero que continue assim. E uma coisa que eu queria comentar, né, que eu falei sobre rejogabilidade, é que o fato de você ter diferentes NPCs e você poder matar, perder missão, caso isso se concretize e gerar diferentes finais, o que a gente vai ter é um jogo com uma alta rejogabilidade. Porque você vai ter as suas 30, 40 horas de campanha, você vai chegar num final A. Aí, putz, e se eu fizer tal coisa? Não vou falar da mesma forma que The Witcher, né? Porque The Witcher tem uma outra forma de seguir a narrativa e mostrar que você teve diferentes finais. Mas é basicamente isso, sabe? De você ter talvez até mais impacto do que a gente viu em The Witcher 3 durante as nossas escolhas. Então, vamos seguir acompanhando as próximas novidades que sair aí de The Blood of the Walker. Vocês vão poder conferir aqui no canal. Leiam nossa matéria no site www.megascopio.com.br. Acho que vocês vão curtir bastante. E já falei, mas vou repetir aqui no final também. Dê um joinha, se inscreva no canal que ajuda bastante a gente. Na descrição, link para as nossas outras redes sociais e também para o nosso site www.megascopio.com.br. Nos comentários, logicamente, fala aí o que vocês esperam de The Blood of the Walker, se vocês curtiram o trailer lançado e sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.